A esposa grávida preparou o jantar de aniversário, mas o marido estava num hotel com o amante. A brisa de outono sussurrava pelas ruas ladeadas de carvalhos de Charleston enquanto Beatrice Anne Cole ajustava a temperatura do forno. O seu cabelo castanho claro ondulado captava a luz do fim da tarde que entrava pela janela da cozinha, e ela tocava distraidamente no colar delicado ao pescoço, um hábito nervoso que se tornará mais frequente ultimamente. Aos 32 anos, movia-se pela sua acolhedora cozinha com uma graça treinada, apesar do suave inchaço da gravidez tornar alguns movimentos um pouco mais desafiantes. Esta noite tinha de ser perfeita. O 35º aniversário de Trevor merecia nada menos. Ela passou semanas a planear este jantar, orçamentando cuidadosamente cada dólar das suas poupanças cada vez mais esticadas para criar algo especial. A mesa estava posta com a porcelana do casamento, um luxo que raramente se permitiam hoje em dia, e flores frescas enchiam o vaso de cerâmica que tinham recebido como prenda de boas-vindas quando se mudaram para Charleston. Beatrice alisou o vestido florido, escolhido especificamente porque Trevor dissera uma vez que realçava o azul dos seus olhos. O tecido esticava-se um pouco mais sobre a barriga em crescimento do que há alguns meses, mas ela não se importava. Cada mudança no seu corpo lembrava-lhe o pequeno milagre que tinham criado juntos. O cordeiro assava na perfeição. O seu aroma rico misturava-se com alecrim e alho. Os acompanhamentos preferidos de Trevor estavam a compor-se tal como ela planeara. Batatas novas assadas com ervas, espargos frescos e o pão artesanal que ela comprará num capricho na padaria local. Para a sobremesa, um tiramisu cuidadosamente preparado esperava no frigorífico. A mesma sobremesa que partilharam no primeiro encontro. Às 18 horas chegaram e passaram. Beatrice verificou o telefone, mas não havia mensagens de Trevor. Disse a si mesma que ele devia estar preso numa reunião. Acontecia com frequência no escritório dele. A vela que ela acendera começava a derreter, a sua luz suave refletindo nas superfícies polidas da sala de jantar. Às 19 horas, o cordeiro começava a secar. Ela enviou-lhe uma mensagem. O jantar está pronto quando quiseres. Espero que o teu dia esteja a correr bem. Às 20 horas, a comida já estava fria. Beatrice sentou-se à mesa perfeitamente posta, os dedos torcendo o colar com tanta força que deixaram marcas na palma da mão. O nó crescente no estômago nada tinha a ver com enjoos matinais. Ela ligou para o escritório de Trevor 2 vezes, mas as chamadas iam diretamente para o correio de voz. Às 21h30, o telefone finalmente vibrou, mas não era Trevor. Era uma mensagem da amiga Amanda. Tens de ver o teu Facebook agora. Com dedos trêmulos, Beatrice abriu a aplicação. O primeiro post que apareceu era de Caroline June Caldwell, uma mulher que ela considerava amiga, alguém que ajudara a planear o chá de bebê apenas 2 semanas antes. A foto mostrava a mão perfeitamente manicura de Caroline a segurar um copo de champanhe, com o Charleston Harbor Resort ao fundo. Mas foi a legenda que fez o mundo de Beatrice parar de girar. Às vezes o coração sabe o que quer. Feliz aniversário ao amor da minha vida, Trevor Reis. Novos começos para sempre. A sala começou a girar. Beatrice agarrou-se à beira da mesa, a porcelana do casamento tilintando ligeiramente. Na cozinha, o zumbido eletrônico do frigorífico pareceu subitamente ensurdecedor. O colar ao seu pescoço parecia sufocá-la. Mais fotos apareceram à medida que ela descia no ecrã, cada uma ferida nova. Trevor, o cabelo loiro perfeitamente penteado como sempre, vestia a nova camisa azul marinho que ela lhe dera no último Natal. O seu braço envolvia a cintura de Caroline. O cabelo loiro platinado dela caía sobre os ombros, os olhos azuis brilhando com triunfo. Estavam claramente a celebrar no hotel mais caro do porto, aquele que Trevor dissera ser demasiado extravagante para o aniversário de casamento no mês passado. O jantar cuidadosamente preparado permanecia esquecido enquanto o telefone de Beatrice explodia de notificações. Numa cidade pequena como Charleston, notícias, especialmente escandalosas, espalhavam-se à velocidade da luz. Ela já podia imaginar os sussurros, os olhares de pena, os julgamentos que se seguiriam. A esposa grávida abandonada pela mulher mais nova. Era como algo saído de um filme terrível, exceto que esta era sua vida a desmoronar-se em tempo real nas redes sociais. Uma onda súbita de náuseas atingiu-a, e desta vez nada tinha a ver com a gravidez. Beatrice mal chegou à casa de banho antes que o estômago vazio regurgitasse. Ajoelhada no chão frio de azulejo, uma mão protegia a barriga, a outra ainda agarrava o telefone.
Uma estranha calma caiu sobre ela. Talvez fosse choque, ou talvez algo mais profundo. O silêncio antes de uma tempestade de força que ela ainda não sabia possuir. Na sala de jantar, as velas finalmente extinguiram-se, deixando apenas o brilho forte do ecrã do telefone a iluminar a escuridão. O seu mundo inteiro mudará no espaço de uma única noite. Mas, algures bem lá no fundo, por baixo da dor e da humilhação, uma pequena centelha de aço começou a brilhar. O sol da Carolina do Sul infiltrava-se pela janela do quarto de Beatrice, duro e impiedoso. Ela não dormira. Não conseguia dormir. E agora enfrentava a tarefa assustadora de entrar num mundo onde todos sabiam. O telefone jazia silencioso na mesa de cabeceira, desligado depois da meia-noite quando a enxurrada de mensagens se tornou insuportável. Levantando-se devagar, viu seu reflexo no espelho da penteadeira. As ondas castanho-claras estavam embaraçadas após uma noite de voltas na cama, e os olhos azuaço estavam vermelhos. O cardigã florido com que adormecera estava amarrotado além de qualquer salvação. Ela parecia exatamente aquilo que era. Uma mulher cujo mundo implodira no espaço de uma noite. O enjoo matinal chegou pontualmente. De joelhos sobre a sanita, as lágrimas misturavam-se com a bilis. Uma batida à porta da frente fez com que ela congelasse. Pela janela da casa de banho, vislumbrou o BMW prateado de Trevor na entrada. O coração martelava-lhe nas costelas. Outra batida, mais insistente desta vez, ecoou pela casa. Beatrice. A voz. Aquela que antes a fazia sorrir, agora fazia-lhe arrepiar a pele. Eu sei que estás aí. Precisamos de falar. Ela pressionou as mãos contra os ouvidos, mas as palavras dele atravessaram mesmo assim. Não é o que estás a pensar, Caroline. Aconteceu simplesmente. Estas coisas são complicadas. Complicadas. Como se a traição pudesse ser simplificada numa explicação arrumada. Como se houvesse qualquer justificação para destruir 15 anos de confiança com um brinde de champanhe e uma hashtag. Estou a entrar, chamou Trevor, e ela ouviu o tilintar das suas chaves. O corpo de Beatrice mexeu-se antes que a mente pudesse acompanhar. Ela trancou a porta da casa de banho e escorregou contra ela, com uma mão a cobrir instintivamente a barriga. Através da porta, ouvia os sapatos caros de Trevor a bater no soalho de madeira, movendo-se de divisão em divisão. Onde estás? Os passos dele aproximaram-se da casa de banho. Não conseguimos resolver isto se não falares comigo. A maçaneta abanou. Beatrice prendeu a respiração. Ah, sério? Trancaste. Isso é maduro. O tom dele passou de apaziguador para irritado. Estás a ser dramática. Foi só um jantar. Um jantar. As palavras atingiram-na como golpes físicos. Um jantar com intimidade suficiente para merecer uma publicação nas redes sociais. Um jantar que justificava champanhe e abraços apaixonados, enquanto ela estava em casa a preparar a celebração de aniversário com as poupanças já escassas. A cidade toda está a falar, continuou Trevor, a voz a baixar. Queres isso? Pessoas a falar de nós? Da nossa situação? Pensa no bebê. O bebê. O filho deles, a crescer dentro dela, enquanto ele destruía a família. Algo mudou dentro do peito de Beatrice. Uma faísca de raiva a cortar o nevoeiro do desespero. Sai! A voz estava rouca, mas firme agora. Não podes evitar esta conversa para sempre. Disse para saíres. A força na voz dela surpreendeu ambos. Ou chama a polícia e deixa-os explicar ao teu escritório de advogados porque estás a assediar a tua esposa grávida na manhã seguinte à tua traição pública. O silêncio instalou-se entre os dois, espesso com palavras não ditas. Muito bem. Os sapatos dele voltaram a bater no chão, afastando-se. Mas esta conversa não acabou. E Beatrice, verifica a conta conjunta. Acho que vais ver que precisamos de discutir finanças mais cedo do que pensas. A porta da frente bateu. Pela janela da casa de banho, ela viu entrar no BMW, ajeitar a gola ao espelho retrovisor e arrancar. O gesto era tão familiar, tão Trevor. Sempre preocupado com a aparência, sempre a gerir a imagem. Com dedos trêmulos, Beatrice pegou no telefone e ligou, ignorando a avalanche de notificações. Abriu a aplicação do banco. O mundo inclinou-se de lado ao ver o saldo. 24,713 dólares. Na noite anterior, havia mais de 30 dólares na conta conjunta. Dinheiro que tinham poupado para o bebê, para o futuro. As mãos voaram até o colar, torcendo até a corrente marcar a pele.
A luz da manhã brilhou sobre o pendente de pérolas simples, a primeira prenda de Trevor, quando ainda eram namorados na universidade e as promessas dele pareciam verdades absolutas. Um pontapé súbito do bebê trouxe-a de volta à realidade. Forçou-se a respirar fundo, contando como o médico lhe ensinara. 1, 2, 3. Cada respiração mais forte do que a anterior. Na cozinha, o jantar arruinado da noite anterior ainda estava sobre a mesa, um monumento a sonhos desfeitos. Beatrice levantou-se lentamente, as pernas trêmulas mas firmes. Caminhou até a mesa, pegou na porcelana do casamento, os pratos que passará uma hora a arrumar no dia anterior, e começou, metodicamente, a lavar cada peça. Lavados e secos, era um pequeno ato de controlo no mundo que escapava do seu controlo. O colar de pérolas pesava no pescoço. Com movimentos deliberados, soltou-o e colocou-o na caixa de joias onde guardava as peças mais preciosas. Lá permaneceria, junto aos outros vestígios de uma vida que terminara com um brinde e uma publicação no Facebook. Lá fora, Charleston despertava. As ruas enchiam-se de trânsito matinal e murmúrios. Mas lá dentro, no silêncio da cozinha, Beatrice Anne Cole já começava a reconstruir. 3 semanas após a traição de Trevor, Beatrice estava na seção de frutas e legumes do supermercado local, a calcular preços mentalmente. O seu trabalho a meio tempo na biblioteca mal cobria as necessidades básicas, e as vitaminas pré-natais sozinhas consumiam uma parte significativa do orçamento. Cada maçã, cada molho de cenouras, tinha de ser pesado em função da necessidade. Os sussurros seguiam-na pelos corredores. O moinho de rumores de Charleston trabalhará horas extra, e a sua história tornará-se mais sensacional a cada repetição. Mantinha os olhos focados na lista de compras, fingindo não ver a senhora Henderson do clube de jardinagem a virar rapidamente o carrinho para evitar um encontro. Derrubaste isto. Uma voz profunda atrás dela fez com que se sobressaltasse. Virou-se para encontrar um homem alto a segurar a lista amarrotada que caíra das suas mãos trêmulas. Dawson Lee Reed estava ali, firme como uma parede sob a luz fluorescente, os ombros largos e os 1,93 metros de altura a fazer o corredor parecer ainda mais estreito. O cabelo escuro caía em ondas ligeiras sobre a testa e os olhos castanhos avermelhados tinham um tipo de compreensão tranquila. O denim gasto dos jeans e a t-shirt cinzenta simples contrastavam fortemente com o estilo empresarial da maioria dos clientes de Charleston. Obrigada, murmurou Beatrice, estendendo a mão para pegar na lista. Os dedos roçaram-se brevemente, e ela notou os calos ásperos nas mãos dele, mãos de trabalho, tão diferentes das mãos cuidadas de Trevor. 7ª vez é a de sorte, disse ele enigmático, limpando as mãos nos jeans, embora estivessem limpas. Desculpa, é que esta é a 7ª vez que te vejo quase a falar comigo nos 3 anos em que vivo ao lado. Um ligeiro sorriso suavizou-lhe os traços. Sou o Dawson, o tipo com o relvado eternamente por cortar. O reconhecimento surgiu. Já o tinha visto pelo bairro, normalmente de manhã cedo ou ao fim da tarde. Sempre sozinho. Também havia rumores sobre ele. O viúvo que se mantinha afastado, o homem que recusava todos os convites da vizinhança. Reuniões, ofereceu Beatrice, depois imediatamente ficou tensa, à espera do lampejo de reconhecimento, da mudança embaraçosa de expressão a que já se tinha habituado. Mas o rosto de Dawson permaneceu neutro. Bom conhecer-te finalmente como deve ser, Beatrice. Ele apontou para o cesto dela. Mas devo avisar-te sobre essas maçãs. Esta semana estão a cobrar como se fossem prêmio, mesmo estando com manchas e pisadas. Ela olhou para a fruta que tinha escolhido. Ele tinha razão. Na distração, ela tinha escolhido do cesto errado. A seção biológica tem melhores. Estão em promoção, continuou, depois acrescentou rapidamente. Não que eu esteja a vigiar o que compras, só noto as coisas. Antes que pudesse responder, uma dor aguda percorreu-lhe a parte inferior das costas. Lembrança das horas que passará ontem a reorganizar a seção de referência da biblioteca. Ela deve ter feito uma careta, porque a expressão de Dawson mudou para preocupação. Deixa-me ajudar com isso, disse ele, estendendo a mão para o cesto cada vez mais pesado. Quando ela hesitou, ele acrescentou. Sem segundas intenções, só um vizinho a ajudar outro. A sinceridade na voz dele apertou-lhe a garganta. Depois de semanas de julgamento e pena, a bondade simples parecia quase estranha. Consigo sozinha, disse ela, mas outra pontada fez com que reconsiderasse. Na verdade, obrigada. Avançaram pela loja juntos,
Um par improvável a atrair olhares curiosos. Dawson parecia alheio à atenção, concentrando-se antes em selecionar cuidadosamente os itens da lista dela. Chegava às prateleiras altas que ela não conseguia alcançar, oferecia sugestões discretas sobre melhores preços, e mantinha um silêncio confortável que não exigia nada dela. No caixa, quando o cartão dela foi recusado por fundos insuficientes, Dawson interveio suavemente. "Junte a minha conta", disse a funcionária, ignorando os protestos de Beatrice. "Não posso aceitar." "Podes pagar-me depois", interrompeu, a voz firme. "Quando as coisas acalmarem." Sem pressa. Lá fora, a umidade envolvia-os como um cobertor. Dawson colocou as compras dela no carro com precisão cuidadosa, depois recuou, limpando novamente as mãos aos jeans, aquele gesto nervoso que ela já notara antes. "Costumo estar em casa por volta das 18 horas, disse ele, olhando para algum ponto além do ombro dela. "Se precisares de ajuda com compras ou outra coisa, já sabes onde me encontrar." Antes que ela pudesse responder, virou-se e caminhou até a sua carrinha. Uma velha Ford que já vira melhores dias. Beatrice viu-o partir, sentindo-se estranhamente tocada pela sensação de que algo mudará no seu mundo. Não dramaticamente, não romanticamente, mas da forma como pequenos gestos de bondade às vezes conseguem entreabrir portas que julgavas fechadas para sempre. Nessa noite, ao arrumar as compras, encontrou um saco extra que não tinha comprado. Lá dentro estavam vitaminas pré-natais Premium. A marca cara que o médico recomendara, mas que ela não podia pagar. Sem bilhete. Sem alarde. Apenas apoio silencioso de um homem que compreendia o que era reconstruir uma vida do zero. Pela primeira vez em semanas, os ombros de Beatrice relaxaram ligeiramente. Ela não estava bem. Ainda não. Mas talvez, só talvez, não tivesse de resolver tudo sozinha. A sala de espera do Tribunal de Família do Condado de Charleston parecia uma panela de pressão. Beatrice sentava-se no banco de madeira dura, com a barriga de 6 meses a tornar impossível encontrar uma posição confortável. A convocatória do tribunal estava na sua mão. Tinha chegado há 3 dias. A tentativa de Trevor de estabelecer acordo de custódia antes mesmo do bebê nascer. Ela observou Caroline June Caldwell entrar pelo ponto de segurança com um andar confiante. O cabelo loiro platinado perfeitamente arranjado, vestindo um vestido de marca que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Beatrice. O som agudo dos saltos de Caroline contra o chão de mármore ecoava pelo corredor enquanto se aproximava de Trevor, que estava junto ao seu advogado, num fato impecavelmente ajustado. "Senhora Collie", disse uma jovem assistente jurídica ao lado dela. O seu advogado ligou. "Está presa no trânsito por causa de um acidente na ponte. Vai atrasar-se cerca de 30 minutos. O coração de Beatrice afundou-se. Ela tinha juntado cada cêntimo para poder pagar esse advogado, trabalhando turnos extra na biblioteca apesar dos avisos do médico sobre esforço excessivo. Agora, sentava-se sozinha, a ver Trevor e Caroline sussurrar e rir juntos, os corpos inclinados intimamente um para o outro, como se estivessem numa festa e não numa audiência de custódia. "O juiz pode reagendar", ofereceu o assistente com simpatia. "Não." Beatrice endireitou as costas. "Vou representar-me até ela chegar." A sala de audiências parecia cavernosa enquanto ela entrava sozinha. Os seus sapatos rasos não faziam som sobre o chão polido, ao contrário dos saltos de designer de Caroline, que anunciavam cada passo. O advogado de Trevor, um tubarão num fato caro, sorriu com ar predador enquanto Beatrice se sentava à mesa da requerente. "Excelência", começou o advogado de Trevor, com fluidez. "Dado que a representação da senhora Collie está atrasada, talvez devêssemos." "Estou preparada para prosseguir", interrompeu Beatrice, a voz mais firme do que se sentia. "Isto diz respeito ao futuro do meu filho. Não vou adiá-lo." A juíza, uma mulher de rosto severo e cabelo grisalho, estudou-a por um momento antes de acenar com a cabeça. "Muito bem. Senhor Reis, apresente o seu caso." O que se seguiu foi uma campanha cuidadosamente orquestrada de assassinato de caráter. O advogado de Trevor pintou o retrato de uma mulher emocionalmente instável, incapaz de se sustentar, vivendo de trabalho a meio tempo. Mencionaram seu signo, caranguejo, como evidência, e publicações nas redes sociais sobre ser demasiado sensível como prova de instabilidade emocional. Questionaram a sua capacidade de oferecer um ambiente estável com o salário de bibliotecária. Além disso, continuou o advogado,
O Sr. Dr. Reis tem preocupações sobre o julgamento da Sra. Collie. Tem sido vista frequentemente com Dawson Reed, um homem com um histórico conhecido de objeção. A palavra saiu da boca de Beatrice antes que pudesse contê-la. O Sr. Reed é o meu vizinho e tem demonstrado apenas bondade. O seu passado pessoal é irrelevante para este caso. Procede, concordou a juíza. Mas o dano estava feito. Trevor e Caroline trocaram olhares cúmplices. Quando chegou a vez dela falar, Beatrice levantou-se lentamente, uma mão pousada sobre a barriga. O bebê deu um pontapé, como se oferecesse apoio. Excelência, vim a este tribunal hoje a pensar que teria de lutar pelo futuro do meu filho. Em vez disso, fui forçada a defender o meu caráter, o meu signo e as minhas amizades. A voz tremia ligeiramente, mas ganhava força a cada palavra. A verdade é simples. Trevor Reis abandonou a esposa grávida, esvaziou as nossas contas conjuntas e foi viver com a mulher com quem mantinha um caso. Agora quer controlar o futuro do meu filho antes mesmo de ele nascer. Ela pegou no telemóvel e abriu a aplicação do banco. Tenho documentação que mostra os levantamentos sistemáticos das nossas poupanças conjuntas, dinheiro que reservamos para o bebê. Tenho contas médicas que ficaram por pagar devido a esses levantamentos. Tenho mensagens que demonstram um total desinteresse do Sr. Reis pelas minhas consultas pré-natais, até que o advogado dele o aconselhou a começar a comparecer. A juíza inclinou-se para frente, interessada. Tem cópias desses documentos? Sim, Excelência. Beatrice apresentou uma pasta cuidadosamente organizada. Também tenho declarações do meu médico, sobre as horas extra que trabalhei para pagar este processo, apesar dos conselhos médicos para reduzir o estresse durante a gravidez. Trevor remexeu-se desconfortável no assento. O sorriso perfeito de Caroline vacilou. Posso não ter um trabalho bem pago, nem uma casa de luxo agora, continuou Beatrice, a mão procurando distraidamente o colar que já não estava lá. Mas eu tenho algo que o Sr. Reis e a Srta. Caldwell não têm: integridade. Estou aqui a lutar pelo meu filho, não por controlo ou vingança. A sala de audiências ficou em silêncio. Até o advogado de Trevor parou de tomar notas. Excelência, chamou uma voz do fundo da sala. A advogada de Beatrice entrou apressadamente, pedindo desculpas repetidas vezes pelo atraso, mas a juíza levantou a mão. Acredito que a Sra. Collie se representou bastante bem. Ela virou-se para o advogado de Trevor. Estou a negar qualquer acordo de custódia pré-nascimento. Além disso, ordeno ao Sr. Reis que forneça toda a documentação das transações financeiras das contas conjuntas no prazo de 48 horas. Pela primeira vez desde aquele fatídico jantar de aniversário, Beatrice permitiu-se um pequeno sorriso. Recolheu os documentos com as mãos trêmulas, evitando o olhar furioso de Trevor e o olhar gelado de Caroline. Fora do tribunal, o ar úmido de Charleston parecia a liberdade. Desceu as escadas devagar, cada passo afastando-a da mulher que um dia implorou pelo amor de Trevor e aproximando-a da mulher que estava a tornar-se alguém mais forte, alguém capaz de lutar as suas próprias batalhas. O bebê voltou a mexer e, desta vez, Beatrice não tentou acalmá-lo. Agora eram ambos lutadores. O vento do final de outubro assobiava pela velha casa vitoriana de Beatrice, passando por frestas que ela nem sabia que existiam antes de Trevor ir embora. Com 7 meses de gravidez, encolheu-se debaixo de um cobertor no sofá, observando seu próprio hálito formar pequenas nuvens no ar. O aquecimento tinha deixado de funcionar completamente e o orçamento do técnico de reparação podia muito bem ter sido escrito a tinta dourada. Uma batida na porta tirou-a dos cálculos preocupados. Pela janela, avistou um casaco de ganga gasto e ombros largos. Dawson estava na varanda, com o que parecia ser uma caixa de ferramentas. As tuas cortinas estiveram fechadas o dia todo, disse ele quando ela abriu a porta, limpando as mãos nos jeans, embora estivessem limpas. Com este tempo, isso normalmente significa problemas com o aquecimento. Beatrice apertou o casaco de malha. Estava só a pedir orçamentos para arranjo. Deixa-me dar uma olhadela. Os olhos castanhos avermelhados tinham aquela tranquilidade familiar que ela reconhecia dos últimos meses. Sem cobrança. Sem condições. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Eu não poderia pedir. Não pediste, respondeu ele, mudando a caixa de ferramentas de mão. Além disso, tem experiência com estes sistemas antigos. A minha falecida esposa e eu restauramos uma vitoriana no Missouri. Ele calou-se,
Aquela sombra familiar atravessando-lhe o rosto sempre que mencionava o passado. A menção da esposa, algo que nunca partilhara antes, fez Beatrice afastar-se para deixá-lo entrar. Ela observou enquanto ele se movia pela casa com precisão cuidadosa, o corpo grande conseguindo navegar pelos corredores estreitos sem esbarrar em nada. Na cave, Dawson examinou o sistema antigo de aquecimento enquanto Beatrice segurava uma lanterna. O espaço apertado tornava-a consciente da presença dele, o aroma subtil de pinho e óleo, a maneira gentil como se movia apesar da sua estatura imponente. Aqui está o problema, disse ele, apontando para um componente que ela não conseguia identificar. O ignitor está queimado. Tem um suplente na carrinha que deve servir. Por acaso tens peças de aquecimento na carrinha? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dele. Conserto coisas. É o que faço quando não consigo dormir. Ele limpou as mãos novamente. Aquele gesto nervoso que ela já aprenderá a reconhecer. O que é frequente. A honestidade crua na voz dele apertou-lhe a garganta. Também não tenho dormido muito. Eu sei. Vejo as tuas luzes acesas quase todas as noites. Ele voltou a concentrar-se no sistema. Às vezes fico na cozinha a fazer 2 chávenas de café, a pensar que talvez. Não terminou a frase, mas o significado ficou suspenso no ar entre eles. Quantas noites tinha ela olhado pela janela, vendo a luz da cozinha dele acesa, a perguntar-se se teria coragem de atravessar os poucos metros entre as casas. Vou buscar a peça, disse ele abruptamente, subindo as escadas. Enquanto ele estava fora, Beatrice deu por si a observar as paredes da cave, a pensar no comentário dele sobre restauração. As casas vitorianas do bairro eram todas bonitas, mas exigentes, exigiam cuidado constante. Como os relacionamentos, pensou ela, ironicamente. Dawson voltou com a peça e pôs-se ao trabalho. Beatrice observou as mãos dele, fortes, mas suaves, a reparar cuidadosamente o sistema. O cabelo escuro caiu-lhe para frente, e ela reparou numa pequena cicatriz perto da têmpora que nunca tinha visto. A minha esposa adorava casas antigas, disse ele de repente, ainda focado no trabalho. A Lily acreditava que tinham alma. Passava horas a tirar tinta, a restaurar madeira. Dizia que toda casa merecia alguém que a amasse como deve ser. A voz dele tremeu ligeiramente. Morreu durante a 3ª restauração. Aneurisma cerebral. Sem aviso, sem despedida. Simplesmente, foi-se. O peso da confissão encheu a cave. Beatrice estendeu a mão e tocou-lhe o ombro com suavidade. Ele imobilizou-se ao toque, mas não se afastou. A casa no Missouri? Não consegui ficar lá. Demasiadas memórias. Vendi-a, mudei-me para cá. Comprei outra casa a precisar de obras, porque foi isso que a Lily teria feito. O sistema de aquecimento finalmente ganhou vida. O ar quente começou a circular. Dawson levantou-se, limpando as mãos uma última vez. Deve aguentar agora. Convém mandar fazer uma manutenção a sério antes do próximo inverno, mas serve para esta estação. Subiram as escadas em silêncio, cada um perdido nos seus pensamentos. À porta da frente, Dawson hesitou. Aquele café de que falei. Olhou para um ponto atrás do ombro dela, a confiança habitual a vacilar. Se alguma vez quiseres poupar eletricidade e partilhar uma luz de cozinha, eu gostava. Beatrice disse suavemente. Talvez esta noite. Os olhos dele encontraram os dela, surpresa e calor misturando-se na profundidade castanho-avermelhada. Esta noite, concordou ele. Depois que ele se foi, Beatrice ficou na casa recém-aquecida, uma mão sobre a barriga. O bebê deu um pontapé, como se aprovasse o calor restaurado, ou talvez o homem que o tinha restaurado. Caminhou até a janela da cozinha, olhando para a casa de Dawson ao lado. Pela primeira vez, viu-a de forma diferente, não como a casa do viúvo misterioso da vizinhança, mas como um lugar onde alguém também compreendia a complexidade da cura, o peso das memórias, e a coragem que era preciso para deixar uma luz acesa na escuridão, esperando que alguém a visse e entendesse. O mercado agrícola de Charleston fervilhava com atividade de fim de semana enquanto Beatrice escolhia cuidadosamente legumes frescos na banca de um vendedor local. Com 8 meses de gravidez, cada movimento exigia consideração. Mas ela recusará deixar que a sua condição a impedisse da rotina habitual de sábado de manhã. As caras familiares dos vendedores tornaram-se uma espécie de sistema de apoio improvisado, colocando produtos extra nos seus sacos, oferecendo-lhe uma cadeira quando parecia cansada. Não devias estar a carregar isso tudo,
disse a voz de Dawson por trás dela, seguido da remoção suave do saco de compras das mãos dela. Ele passará a aparecer no mercado ultimamente, sempre insistindo que apenas acontecia estar lá. Estou grávida, não inválida, protestou, mas sorriu apesar de si mesma. A presença dele tornará-se algo que ela antecipava, até esperava. Diz isso aos tornozelos inchados que estás a tentar esconder. Ele mudou os sacos para uma só mão, limpando a outra nos jeans. Aquele gesto nervoso que agora parecia carinhoso em vez de misterioso. Discutiam os méritos dos tomates antigos quando uma voz familiar cortou o ambiente alegre do mercado. Mas que cenário acolhedor! Caroline estava diante deles, com roupa de yoga de marca, o cabelo loiro platinado preso num rabo de cavalo perfeito. A viúva enlutada e a esposa abandonada. Que adorável! Beatrice sentiu Dawson ficar tenso ao seu lado. A mão livre dele cerrou-se antes de se abrir deliberadamente. Com licença, disse ele, a voz profunda cuidadosamente controlada. Mas Caroline ainda não tinha terminado. O Trevor está preocupado, sabias? Continuou, os olhos azuis brilhando com falsa preocupação. Com o bebê estar perto de alguém com o teu historial. Olhou diretamente para Dawson. Andamos a fazer alguma pesquisa. É incrível o que os registros públicos podem revelar sobre o passado de uma pessoa. Os sacos nas mãos de Dawson tremiam ligeiramente. Beatrice aproximou-se dele, o ombro a roçar no braço dele num gesto de apoio silencioso. O único passado que me preocupa, disse Beatrice calmamente, é o passado recente de traição e manipulação financeira. Como está a correr a entrega da documentação da conta conjunta, Caroline? Ouvi dizer que a juíza não ficou muito satisfeita com os atrasos. O sorriso perfeito de Caroline vacilou por um momento. O Trevor só está a tentar proteger o filho. De certeza que compreendes isso. Afinal, o teu novo amigo sabe tudo sobre perder a família, não é? A crueldade da afirmação ficou no ar como veneno à volta deles. Os compradores fingiam não ouvir, mas prestavam atenção a cada palavra. Devem estar muito orgulhosos de vocês mesmos, disse Dawson de repente, a voz firme. Tirarem tempo da vossa agenda ocupada de destruir famílias para fazer verificações de antecedentes de vizinhos. Um verdadeiro casal de poder. Somos apenas cidadãos preocupados, devolveu Caroline. Isto é um bairro respeitável. Sim, é, interrompeu Beatrice. Por isso é que a maioria das pessoas aqui deixou de aceitar os teus convites para jantares. Engraçado como isso funciona, não é? A cor subiu ao rosto de Caroline. O Trevor vai ouvir falar disto. De vocês os dois. Ótimo, respondeu Beatrice. Diz-lhe tudo. Diz-lhe como vieste aqui intimidar uma mulher grávida e tentaste usar a tragédia pessoal de alguém como arma. De certeza que será uma conversa fascinante no vosso próximo evento social. Assumindo que alguém ainda vai. A boca de Caroline abriu e fechou sem som antes de dar meia volta sobre o salto de designer e afastar-se furiosamente. Vários vendedores próximos, que tinham observado a cena, de repente encontraram razão para oferecer a Beatrice os melhores produtos a preços especiais. Só quando chegaram à carrinha de Dawson é que ele finalmente falou. Há coisas no meu passado, começou ele, a voz áspera. Coisas que provavelmente devia contar-te. Não, disse Beatrice, tocando-lhe no braço. Não porque te estão a forçar. Diz-me quando estiveres pronto, se quiseres. Não porque estão a tentar usar isso contra nós. Ele olhou para ela, olhou mesmo. Os olhos castanhos avermelhados cheios de algo que fez o coração dela acelerar. Continuas a surpreender-me, disse ele suavemente. Ótimo, sorriu ela. Agora, vens beber café esta noite? Encontrei a receita da minha avó para crumble de pêssego. Não perdia por nada. Ele carregou os sacos na carrinha, depois ajudou-a a entrar no banco do passageiro. Um arranjo que se tornará o novo normal deles. Mas sabes que vou ter de reprovar por estares de pé a cozinhar. Podes reprovar enquanto repetes a sobremesa. A viagem de regresso à casa foi silenciosa mas confortável. Ambos sabiam que a aparição de Caroline no mercado não foi aleatória. Foi um aviso. Um sinal de que viriam mais ataques. Mas, sentada na velha carrinha de Dawson, a ver Charleston passar pela janela, Beatrice percebeu que não tinha medo. Que escavassem o passado. Que tentassem usá-lo como arma. Algumas coisas, como a compreensão silenciosa entre dois corações em cura, estavam além do alcance deles. O bebê mexeu-se, como se concordasse, e Beatrice sorriu.
Nuvens escuras podiam estar a formar-se, mas ela aprenderá algo importante sobre si nos últimos meses. Já não fugia da chuva. A cave da casa de Dawson era imaculada, cada ferramenta pendurada no seu lugar, todas as superfícies limpas apesar da idade da casa. Beatrice sentava-se num banco de oficina gasto, mas confortável, observando enquanto ele puxava uma caixa empoeirada de um canto distante. Lá fora, uma tempestade de novembro agitava as janelas, mas ali embaixo tudo parecia calmo e sagrado. Tenho andado a querer mostrar-te isto, disse Dawson, limpando as mãos nos dias antes de abrir a caixa. Depois do que aconteceu no mercado, mereces saber. Os ombros largos estavam tensos sob a camisola cinzenta, os olhos castanho-avermelhados toldados por memórias. Dentro da caixa estavam recortes de jornal amarelados pelo tempo. As manchetes destacavam-se. Empreiteiro local ilibado. Morte da esposa, suspeita. Morte considerada causa natural. Comunidade dividida sobre investigação RID. Eles pensaram que eu a matei. A voz de Dawson era pouco mais que um sussurro. A Lily. A minha esposa. A polícia. A família dela. Os vizinhos. Todos acharam que fui eu. A mão de Beatrice foi instintivamente até a barriga. O bebê movia-se como se sentisse a tensão. Mas as manchetes. Tu foste libado. Ele tirou mais papéis. Relatórios médicos, declarações da polícia, cartas. A Lily tinha uma condição, um aneurisma, prestes a acontecer. Mas ninguém sabia quando. Ela colapsou. As mãos dele tremiam. Eu estava na cave, a trabalhar, tal como esta. Quando a encontrei. A dor na voz dele fez o peito de Beatrice apertar. Ela estendeu a mão e segurou a dele, sentindo os calos, a força que agora tremia com o luto relembrado. A família dela nunca acreditou no relatório do médico legista. Sempre acharam que eu a tinha casado por dinheiro. Ela vinha de uma família rica, tinha um fundo fiduciário. Quando morreu, tentaram provar que eu tinha causado o aneurisma. Ele soltou um riso amargo. Como se eu trocasse um minuto com ela por todo o dinheiro do mundo. É isso que o Trevor e a Caroline estão a tentar usar contra ti. Percebeu Beatrice. Vão tentar fazer-te passar por perigoso. Já começaram. Dawson tirou a última folha. Uma carta do advogado de Trevor a solicitar todos os registros policiais relacionados com a morte da Lily. Isto chegou ontem. Estão a preparar o caso para audiência de custódia. A audiência é só daqui a meses. Eles vão tentar antecipá-la. Usar a minha presença na tua vida como prova de risco. Ele começou a afastar a mão, mas Beatrice segurou-a. Olha para mim, exigiu ela. Quando finalmente a encarou, ela continuou. Sabes o que vejo quando olho para ti? Vejo um homem que organiza as suas ferramentas com o mesmo cuidado com que ajuda uma grávida com as compras. Vejo alguém que conserta coisas, não que as parte. Vejo Uma dor aguda atravessou-lhe o abdômen, fazendo o ar arfar. Dawson ficou imediatamente alerta. Todo o trauma passado esquecido na preocupação presente. Beatrice. Estou bem. Tentou sorrir, mas outra dor atingiu. Só contrações de Braxton Hicks. O médico disse que podiam. Ela interrompeu-se quando algo quente escorreu pela perna. A bolsa rebentara. Hospital. Agora. A voz de Dawson era calma, mas firme. Ele levantou-a com força gentil, o corpo grande a apoiá-la facilmente. Peso? Tem só 34 semanas. Um toque de pânico surgiu na voz dela. É muito cedo. Os acordos de custódia ainda não estão finalizados. Trevor não importa agora, disse Dawson, já a subir com ela as escadas da cave, segurando as chaves com a mão livre. O teu bebê importa. Tu importas. A tempestade intensificara-se. A chuva bater com força nas janelas da carrinha de Dawson enquanto ele conduzia cuidadosamente em direção ao hospital. Beatrice agarrava o tablier durante mais uma contração. A outra mão segurava o telemóvel. Devia ligar-lhe, disse em voz baixa. Legalmente, tenho de o fazer. Dawson acenou com a cabeça, o maxilar cerrado. Liga. Mas não te vou deixar sozinha. A determinação na voz dele fez olhar para ele. Realmente olhar. No perfil dele, iluminado pelos candeeiros da rua. Ela viu não o viúvo de luto ou o homem falsamente acusado, mas alguém que atravessara o fogo e saíra mais forte. Alguém que sabia o que era perder tudo e ainda assim escolhia cuidar, ajudar, amar. Outra contração mais forte apertou seu corpo,
enquanto a mão livre de Dawson encontrava a dela, oferecendo apoio silencioso. Beatrice percebeu algo crucial. Às vezes, a família não tem a ver com sangue ou documentos legais. Às vezes, tem a ver com quem fica quando a tempestade chega, quem segura quando tudo o resto desmorona. O hospital surgiu à frente, as luzes de emergência a cortarem a chuva. No bolso, o telefone dela vibrou com a resposta de Trevor à mensagem. Mas, por agora, com a presença firme de Dawson ao seu lado e o bebê decidido a chegar antes do tempo, Beatrice não sentia medo. Que vasculhassem o passado. Que tentassem usá-lo como arma. Algumas verdades, como as escritas em ações e não em palavras, falavam mais alto do que qualquer acusação. As luzes fluorescentes da unidade de parto e maternidade do Charleston Memorial lançavam sombras duras enquanto Beatrice agarrava os lados da cama do hospital. Outra contração atravessou-lhe o corpo, enquanto monitores apitavam urgentemente à sua volta. A pressão arterial está muito alta, murmurou uma enfermeira para o médico de serviço. O bebê está a mostrar sinais de sofrimento. Dawson permanecia junto à janela, o corpo grande e tenso enquanto observava a equipa médica trabalhar. Tinha recuado quando chegaram, sabendo qual era o seu lugar, mas não tinha saído. Não sairia. Apesar dos olhares insistentes da equipa do hospital. A porta abriu-se de rompante. Trevor entrou a passos largos, Caroline logo atrás dele. Ambos pareciam ter saído de uma revista, apesar da hora tardia. O cabelo loiro de Trevor estava perfeitamente penteado, a roupa de marca impecável. O que é que ele está aqui a fazer? Trevor apontou para Dawson, os olhos verdes a brilhar com raiva contida. Senhor, por favor, baixe o tom de voz, avisou a enfermeira. Estamos numa situação médica. Exatamente. Uma situação médica que envolve o meu filho. Trevor aproximou-se da cama. Quero-o fora daqui. Agora. Beatrice agarrou a mão de Dawson, que começava a afastar-se. Ele fica, conseguiu dizer entre dentes cerrados enquanto outra contração a atingia. Nem pensar que fica. Trevor tirou o telemóvel do bolso. O meu advogado já vem a caminho. Temos documentação sobre o passado dele. Sobre a morte da mulher. Ele não é seguro perto de crianças. A equipa médica trocou olhares preocupados. A tensão na sala disparou enquanto os monitores continuavam a apitar. Senhor Reis, interveio a médica, a voz firme. A pressão arterial da sua esposa está perigosamente alta. Ou todos se acalmam, ou mando retirar todos os visitantes, incluindo o senhor. Ela já não é esposa dele, intrometeu-se Caroline, os lábios perfeitamente pintados curvados num sorriso de desprezo. E esse homem, apontou para Dawson, não tem o direito de estar aqui. Na verdade, falou Beatrice, a voz mais forte do que sentia, tem o direito de escolher quem me apoia durante o parto. Está na política do hospital. Verifiquem o meu plano de parto. A enfermeira acenou com a cabeça em confirmação. Mas Trevor ainda não tinha terminado. Estás a pôr o nosso filho em risco. Primeiro com a tua teimosia sobre o acordo de custódia e agora isto. Passou as mãos pelo cabelo, desalinhando o penteado perfeito. Sabia que devia ter insistido mais na custódia total. Custódia total. Beatrice riu-se, incrédula. Depois gemeu com mais uma pontada de dor. Esvaziaste as nossas contas. Foste viver com a tua amante. E agora queres custódia total. Os monitores começaram a apitar com mais frequência. A médica avançou, a preocupação marcada no rosto. Todos para fora. Agora. A pressão da senhora Cole está em níveis críticos. Eu não saio, disseram Trevor e Dawson ao mesmo tempo. Mas vão sair, disse a médica, premindo um botão. Seguranças apareceram à porta. A senhorita Caldwell também. A senhora Cole precisa de intervenção de emergência. E este estresse está a pôr em risco tanto ela como o bebê. Dawson afastou-se de imediato, os olhos castanho-avermelhados cheios de compreensão ao olhar para Beatrice. Mas Trevor manteve-se firme. Tenho direitos. Tenho direito de esperar na sala da família enquanto estabilizamos a mãe do seu filho, cortou a médica. É tudo o que tem neste momento. Enquanto a segurança começava a remover todos da sala, Beatrice fixou o olhar em Dawson. Ele limpou as mãos aos jeans. Aquele gesto nervoso que ela aprenderá a amar. E fez-lhe um pequeno aceno. Nesse movimento simples havia uma promessa. Ele estaria ali à espera, acontecesse o que acontecesse. A porta fechou-se atrás deles, deixando Beatrice com a equipa médica. Pela janela,
Via Trevor e Caroline a discutirem com a segurança. Enquanto Dawson se colocava calmamente encostado a uma parede distante, os ombros largos firmes na sua determinação paciente. Senhora Collie, a voz da médica chamou a sua atenção de volta. Precisamos de nos concentrar em si e no bebê agora. A sua pressão está muito alta e o bebê está em sofrimento. Podemos ter de considerar uma cesariana de emergência. Beatrice acenou com a cabeça, uma mão sobre a barriga. Lá fora, a tempestade que a levará até o hospital continuava a rugir. Mas ali dentro, outro tipo de tempestade estava prestes a acontecer. O seu bebê estava a chegar, pronto ou não. Para um mundo complicado por amor, traição e laços inesperados que nascem nos momentos mais difíceis da vida. Enquanto a equipa médica preparava para a cirurgia, Beatrice pensava nos homens que esperavam do lado de fora. Um que quebrara todas as promessas que já fizera, e outro que nunca prometeu nada, mas dera tudo. A escolha entre eles não era uma escolha real. O anestesista começou a explicar o procedimento, mas os pensamentos de Beatrice já estavam a derivar para o futuro. O que quer que acontecesse nas próximas horas mudaria tudo. O seu bebê nasceria num mundo de caos e conflito, mas também num mundo de apoio inabalável e força silenciosa. Enquanto a levavam para a sala de operações, apanhou um último vislumbre pela janela. Dawson ainda ali, firme, uma presença estável na tempestade, enquanto as vozes zangadas de Trevor e Caroline ecoavam pelo corredor. Alguns homens, percebeu ela, mostram o amor com grandes gestos e promessas quebradas. Outros mostram-no com aquecimentos arranjados e idas ao supermercado, com apoio silencioso e presença constante. O seu bebê, ao que parecia, já tinha escolhido em que tipo de amor queria nascer. A unidade de cuidados intensivos neonatais era um mundo de vozes baixas e apitos constantes. Através das paredes transparentes da incubadora, Beatrice observava o pequeno peito da filha subir e descer. Lucy Grace Collie, 1,950 kg de pura determinação. Tinha chegado 6 semanas antes do tempo, mas a lutar. Ela tem o teu espírito, disse baixinho a enfermeira noturna, ajustando um dos monitores de Lucy. A maioria dos bebés tão pequenos precisa de muito mais apoio, mas ela está a respirar quase sozinha. Beatrice tocou suavemente na superfície da incubadora. 3 dias tinham passado desde a cesariana de emergência e ela não saíra da NICU, exceto quando a política do hospital o exigia. A sua própria recuperação ficava em segundo plano em relação à vigília constante junto de Lucy. O som suave de sapatos caros sobre linóleo anunciou a chegada de Trevor para a visita diária. Hoje vinha sozinho, uma raridade desde o nascimento. A aparência habitual, polida, mostrava sinais de desgaste. O cabelo loiro ligeiramente despenteado, olheiras fundas sob os olhos verdes. Os advogados querem reunir, disse sem rodeios, do outro lado da incubadora. Sobre os acordos de custódia. Ela mal tem 3 dias, Trevor. Está a lutar pela vida numa incubadora. Precisamente por isso precisamos de diretrizes claras. Pressionou as palmas contra o plástico transparente. Especialmente quanto a visitas. Beatrice sabia que se referia a Dawson, que se tornará uma presença calma mas constante no hospital. Ao contrário das aparições teatrais de Trevor com Caroline, Dawson simplesmente mantinha-se à espera na sala da NICU. Trazia comida que ela realmente comia, certificava-se de que tomava a medicação na hora. A Lucy precisa de estabilidade, continuou Trevor. Um ambiente familiar adequado. Como a estabilidade de um pai que esvazia contas conjuntas, respondeu ela. Ou o ambiente familiar de quem vive com a amante. O rosto de Trevor ficou ruborizado. Isso não é justo. A Caroline e eu não somos a razão pela qual a minha filha está nesta incubadora. Foste tu, cortou Beatrice, a voz baixa mas cortante. O estresse da tua traição, das tuas ameaças, das tuas tentativas de controlar tudo. É por isso que ela nasceu 6 semanas antes. Não podes culpar-nos por isso. O médico já confirmou. Beatrice fixou o olhar dele com firmeza. A cesariana de emergência foi necessária por pré-eclâmpsia induzida por estresse. Está tudo nos relatórios médicos. Que, aliás, o teu advogado já intimou. Teve a decência de parecer desconfortável. Do lado de fora das janelas da UCI neonatal, Beatrice avistou Dawson na sala de espera, fingindo ler uma revista enquanto, na verdade, mantinha-se atento. Os ombros largos estavam tensos, pronto para intervir se fosse preciso, mas respeitava-a o suficiente para deixá-la lutar as próprias batalhas. Estive a pensar,
disse Trevor, a voz a assumir o tom suave que usava em tribunal. Estou disposto a ser generoso com o acordo de custódia. Guarda partilhada. Visitas razoáveis. Mas tenho condições. Claro que tens. Ele não pode estar perto dela. Trevor acenou com a cabeça na direção da sala de espera. Vi os relatórios da polícia, Beatrice. A morte da mulher dele. Foi por uma condição médica documentada, terminou Beatrice. Eu também vi os relatórios, os verdadeiros, não os que a Caroline encontrou para servir a tua narrativa. O juiz verá de forma diferente. O juiz verá um pai que abandonou a esposa grávida, esvaziou as poupanças e depois tentou usar o passado trágico do novo amigo da ex-esposa como arma. Beatrice tocou novamente na incubadora enquanto Lucy se mexia levemente. É mesmo essa história que queres contar em tribunal? A fachada confiante de Trevor quebrou-se ligeiramente. Estou a tentar proteger a nossa filha. Não. Estás a tentar continuar a controlar-me. Mas aqui está o que vai acontecer em vez disso. Beatrice endireitou-se na cadeira, ignorando o puxar dos pontos da cesariana. Vais mandar os teus advogados parar. Vamos chegar a um acordo de custódia razoável, que ponha Lucy em primeiro lugar. E vais parar de investigar o Dawson. Ou quê? Ou peço uma auditoria financeira completa dos meses que antecederam a nossa separação. Cada levantamento. Cada transferência. Observou o rosto dele empalidecer ligeiramente. O carro novo da Caroline. O guarda-roupa de marca. As férias de luxo nas Bahamas. Tudo pago com dinheiro que era para o futuro da Lucy. Como achas que o juiz vai ver isso? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo apitar constante dos monitores de Lucy. Trevor olhou para a filha. Depois para a ex-mulher. E talvez, pela primeira vez, visse o aço por trás do seu exterior gentil. Pensa nisso, disse Beatrice suavemente. Mas não penses durante muito tempo. A Lucy merece melhor do que começar a vida no meio de uma guerra. Como por sinal, a pequena mão de Lucy moveu-se, estendendo-se dentro do seu espaço protegido. Ambos os pais observaram, momentaneamente unidos pelo milagre da força da filha. Trevor saiu sem dizer mais nada. Mas a partida dele pareceu diferente desta vez. Menos uma retirada, e mais um reconhecimento relutante de uma nova realidade. Na sala de espera, Dawson levantou-se quando Beatrice saiu da UCI para a pausa obrigatória. Não fez perguntas. Não forçou explicações. Apenas entregou um copo de café decente e ofereceu a sua presença constante. Ela estendeu a mão. Hoje, disse Beatrice, conduzindo-o até ao canto sossegado que era deles. Forte como a mãe, respondeu ele. E, nos seus olhos castanho-avermelhados, ela viu não o passado que outros tentavam usar como arma, mas um futuro cheio de possibilidades. Lucy Grace Colley chegará ao mundo antes do tempo, mas talvez no momento certo. A chegada dela forçara todos à sua volta a enfrentar verdades, medos e oportunidades de redenção. A primavera pintava Charleston em tons de rosa e branco quando Beatrice se sentou na varanda da frente, observando Lucy dar passos cambaleantes na direção de um canteiro de pétalas de magnólia. Com 10 meses, a filha herdara a determinação da mãe e, surpreendentemente, as capacidades diplomáticas do pai, conseguindo de algum modo encantar desde funcionários de supermercado até os avós inicialmente desconfiados. Com cuidado, raio de sol, chamou Dawson suavemente, enquanto consertava a grade da varanda. Lucy virou-se ao som da voz dele, o rosto abrindo-se num sorriso desdentado. Mudou de direção, a andar trêmula até ele. A porta de rede rangeu atrás deles. Trevor saiu, parecendo deslocado nas roupas de marca contra a madeira gasta da varanda. Os últimos meses tinham suavizado algumas das arestas dele. As visitas regulares e a responsabilidade partilhada forçaram uma espécie de paz entre todos. Ela está cada vez mais rápida, observou ele, vendo Lucy contornar os obstáculos da varanda. Sai ao pai, sempre com pressa, respondeu Beatrice. Mas as palavras já não traziam amargura. O tempo transformará promessas quebradas noutra coisa. Uma família diferente, não unida pelo romance, mas pelo futuro da filha. Caroline não ficará por perto para ver esta transformação. A última vez que se soube dela, tinha se mudado para Atlanta, à procura de novos sonhos. E, presumivelmente, novos relacionamentos. Trevor parecia mais aliviado do que magoado com a partida dela. Lucy alcançou a caixa de ferramentas de Dawson e tentou pegar numa chave inglesa.
Ele redirecionou-a suavemente com um martelo de brincar que guardava precisamente para estes momentos. Um compromisso entre segurança e a fascinação dela pelo trabalho dele. O empreiteiro terminou o quarto dela na minha casa, disse Trevor, dirigindo-se tanto a Beatrice como a Dawson com uma civilidade cuidadosa. Pensei, talvez para o próximo fim de semana, para a primeira noite lá. 6 meses atrás, esta conversa teria provocado uma guerra. Agora, Beatrice apenas acenou com a cabeça. Manda mensagem com os detalhes. Vamos arrumar a mantinha preferida dela. A mudança não tinha sido fácil. Levará Trevor a testemunhar a devoção paciente de Dawson durante a estadia de Lucy na UCI. A forma como ele nunca pressionava, nunca exigia, nunca tentava substituir ninguém. Levará a Beatrice a aprender a confiar na sua própria força, a estabelecer limites sem construir muros. E levará todos a lembrar-se de que Lucy merecia crescer rodeada de amor, não de litígios. Como se sentisse que era o tema da conversa, Lucy largou o martelo de brincar e fez uma corrida determinada até Trevor. Ele pegou nela ao colo, o brilho habitual de perfeição a dar lugar a uma alegria genuína enquanto ela puxava a gravata dele. Tenho de ir, disse ele após um momento. Reunião com os sócios sobre o caso Anderson. Beijou a testa de Lucy antes de a devolver a Beatrice. Liga-me se ela precisar de alguma coisa. Sempre, prometeu Beatrice. Era a nova verdade deles. Qualquer que fosse a relação entre eles, Lucy vinha primeiro. Depois de Trevor sair, Dawson terminou o trabalho na grade e juntou-se a elas no baloiço da varanda. Lucy rastejou imediatamente para o colo dele, fascinada, como sempre, pelo lápis que ele guardava atrás da orelha. És bom com ele, disse Dawson baixinho. Melhor do que ele às vezes merece. Beatrice encostou-se ao ombro dele, sentindo o calor sólido daquele corpo. Aprendi com alguém que sabe dar espaço às pessoas para mudarem. Ele percebeu o que ela queria dizer e sorriu, limpando a mão livre nos jeans. Aquele gesto nervoso que se tornará querido para ela. A propósito de mudança. Ajustou Lucy ligeiramente para poder alcançar o bolso. Encontrei isto enquanto limpava a cave. Entregou-lhe uma pequena caixa de veludo, já gasta. Lá dentro, estava um anel simples, a sua configuração antiga com pequenas pérolas em vez de diamantes. Era da avó da Lily, disse ele suavemente. Ela disse-me uma vez que era para novos começos, não só para romance. Eu pensei, talvez. A frase perdeu-se, de forma pouco habitual, incerta. Tens a certeza? Perguntou Beatrice, compreendendo o peso daquela oferta. Não apenas um pedido, mas uma ponte entre o passado e o futuro. Tenho a certeza desde que me gritaste por tentar carregar os teus sacos de compras. Os olhos castanho-avermelhados dele enrugaram-se com a recordação divertida. Mas a Lucy também devia ter voto. Como por sinal, Lucy agarrou a caixinha do anel, tentando comê-la de imediato. Ambos riram, o som espalhando-se pela varanda e pelo ar da primavera. Acho que isso é um sim, disse Beatrice, salvando tanto o anel como a bebê. Mais tarde, ao entardecer, enquanto o pôr do sol pintava o céu de Charleston com tons de aguarela, Beatrice estava na cozinha a observar Lucy brincar sobre uma manta, enquanto Dawson preparava o jantar. A mão dela encontrou o anel pendurado num fio ao pescoço. Não escondido como um antigo colar, mas exibido com orgulho. Um símbolo, não do que ela perderá, mas do que encontrara. Às vezes, percebeu ela, os maiores presentes da vida vêm disfarçados das feridas mais profundas. Uma promessa quebrada tinha-a levado até ali, a este momento, a este amor, a esta família construída a partir das curvas inesperadas da vida. Lucy gritou de alegria quando Dawson fez caretas do outro lado do balcão. Lá fora, as pétalas de magnólia dançavam na brisa da noite. Um lembrete da natureza de que a beleza pode florescer mesmo após as tempestades mais severas. Beatrice tocou no anel novamente e sorriu. Algumas promessas, aprenderá ela, não precisam de ser ditas para serem cumpridas. Estão escritas em ações, provadas pela presença, fortalecidas pela coragem silenciosa de corações que se atrevem a tentar outra vez. 2 anos depois, os jardins históricos de Charleston floresciam com rosas de verão, enquanto Lucy, agora uma precoce menina de 3 anos, corria atrás de borboletas pelos caminhos bem cuidados. Os caracóis escuros dela saltavam a cada passo, uma combinação perfeita das ondas da mãe e do tom mais escuro do pai, antes de ele começar a pintá-lo de loiro, anos atrás. Lucy Grace, fica onde te possamos ver,
chamou Beatrice, ajustando o pequeno embrulho nos braços. James Lee Reed, com 2 meses, dormia pacificamente, alheio às aventuras da irmã. A mãozinha dele segurava o anel de casamento de Dawson, pendurado numa corrente ao pescoço de Beatrice, enquanto Dawson terminava um projeto de construção. Trevor, que finalmente deixará o cabelo voltar ao castanho natural, estava sentado num banco próximo, a rever as candidaturas pré-escolares da Lucy. Ele abrandara ao longo dos anos, encontrando uma paz inesperada no papel de cobaia em vez de uma força controladora. O seu escritório de advocacia agora focava-se em mediação familiar, uma escolha influenciada pelo seu próprio percurso. A Riverside Academy parece promissora, disse, olhando para Lucy, que examinava uma rosa particularmente vibrante. Mas fica um pouco longe para os dois. E que tal a Charleston Day? Sugeriu Beatrice, embalando James suavemente. Fica entre o teu escritório e a nossa casa. E o Dawson passa lá a caminho das obras. Trevor assentiu, fazendo uma anotação. Estas conversas tornaram-se rotina, confortáveis, até. A amargura do passado desvanecera-se numa dedicação partilhada à felicidade da filha. Ouviste falar da Caroline? Perguntou Trevor de repente, com a voz cuidadosamente neutra. Está noiva. De um empresário da área da tecnologia em Silicon Valley. Vi nas redes sociais, respondeu Beatrice. A notícia não causará ondas na sua paz. Espero que seja feliz. E queria mesmo dizer isso. O tempo transformará até aquela ferida em sabedoria. Lucy correu de volta para eles, as pequenas mãos cheias de pétalas caídas. Para o bebê James, anunciou, deixando-as cuidadosamente sobre a manta do irmão adormecido. Trevor olhou para o relógio. Tenho de ir. A minha última sessão de mediação começa dentro de 1 hora. Ajoelhou-se ao nível da Lucy. Vemo no sábado, princesa. Vamos fazer aqueles biscoitos que gostas, com extra de pepitas de chocolate. Lucy negociou, os olhos verdes, tão parecidos com os do pai, a brilhar contra a quinice. Não digas a mamã, murmurou Trevor teatralmente, fazendo Lucy rir. Assim que Trevor partiu, Dawson surgiu no caminho do jardim, o dia de trabalho terminado mais cedo. Lucy foi a primeira a vê-lo, correndo a toda velocidade para os braços dele. Ele pegou nela com facilidade, o anel de casamento a brilhar à luz do verão. Papai Dawson, olha o que encontrei. Mostrou-lhe a sua coleção de pétalas, que ele examinou com exagerada seriedade. Beatrice observava-os, o coração cheio. 3 anos antes, pensava que a traição tinha quebrado o seu mundo de forma irreparável. Agora, compreendia que apenas abrirá caminho para outro tipo de felicidade. Uma construída sobre fundações mais fortes. James agitou-se nos seus braços, os olhos castanho-avermelhados como os do pai abrirem-se, pestanejando. Dawson juntou-se a elas, sentando Lucy para admirar o irmão bebê. Prontos para ir para casa? Perguntou, limpando as mãos aos jeans por hábito antes de pegarem James. Beatrice olhou para a família. A que a escolhera, e sorriu. Casa, concordou ela, pegando na pequena mão de Lucy. Juntos, caminharam pelo jardim onde o verão florescia eterno, provando que, às vezes, as estações mais bonitas da vida vêm depois das tempestades mais difíceis terem passado. E se estivesses no lugar da Beatrice, serias capaz de perdoar o Trevor o suficiente para construíres uma relação de coparentalidade amigável, pelo bem da vossa filha, ou seriam a traição e o abandono durante a gravidez feridas impossíveis de curar completamente?